Amém. Boa noite, Pemíria. Alegria poder vê-los em mais uma noite e juntos refletirmos a respeito da palavra do nosso Senhor. Que alegria imensa. Não sei com vocês, mas teve momentos muito específicos na minha vida aonde eu tive uma pequena ansiedade, por assim dizer, quando eu era mais novo, a respeito de coisas muito positivas. Por exemplo, uma vez minha mãe falou, olha, nós vamos para a praia. E eu só conhecia a praia do Chaves. Quando eu assistia Chaves na TV, mostrava aquele especial do Chaves na praia, eu só conhecia ela daquela maneira. E na minha cabeça eu comecei a criar, falei, nossa, vai ser assim, vai ser dessa maneira, vai ser desse jeito. E ficava naquela ansiedade, querendo conhecer como é que era. Uma segunda vez da qual eu senti um pouco de ansiedade, pensando em algumas possibilidades, foi quando eu fui conversar com os pais da Bia para pedir ela em namoro. E eu falei, eita, não sei como é que vai ser, não sei se eles vão me receber na paulada ou não, como que vai ser toda essa situação, e bati aquela ansiedade dentro de mim, que me colocou diante de vários cenários diferentes. Mas uma terceira ansiedade, essa, acredito que todos nós, ou 99% de cada um de nós, já passou, que é referente à Copa do Mundo. E eu cito um exemplo que me deu nessa última Copa. No jogo do Brasil contra a Suíça, eu estava assistindo na casa de um colega meu lá em Sorocaba, e foi um jogo onde o Brasil estava jogando muito bem. Atacando, só que a bola não entrava. E foi fazer gol lá nos 83 minutos de jogo com o Casemiro. E até aí tranquilo. Por que isso traria uma ansiedade para mim? Pelo simples fato de que a TV do meu amigo estava atrasada. E todo mundo no condomínio tinha algum lance e eles gritavam, oh! E a gente olhando ali o jogo acontecendo sem saber o que estava rolando ou não, até que começava na nós e a gente celebrava atrasado. E quando o gol saiu, foi a mesma coisa. A gente ouviu todo mundo gritando, é gol. E a Suíça estava atacando o Brasil. E eu falei, meu Deus, como que esse gol foi surgir? Obrigado, Calebinho. Como que esse gol foi surgir? E aí, alguns instantes depois, nós vimos, gritamos, celebramos, e aquela ansiedade acabou. Porque agora eu estava vendo, eu estava desfrutando daquilo que eu estava escutando, daquilo que já era uma verdade no jogo. Dentro deste cenário, me parece algo muito parecido àquilo que o apóstolo João ele registra no capítulo 12 de Apocalipse. Porque o capítulo 12 de Apocalipse, João recebe para que ele tenha uma convicção daquilo que já aconteceu, mas ele ainda não vê. Da mesma forma como eu dei o exemplo do jogo, que eu estava escutando que o Brasil já tinha feito um gol, mas eu ainda não estava vendo aquela realidade, mas foi se criando uma expectativa no meu coração para eu saber como que ela seria concretizada. Assim é com João, no capítulo 12, quando ele passa a receber da parte do nosso Senhor a revelação de uma outra maneira de enxergar a história sobre uma vitória que já aconteceu. Aquilo que João vê no capítulo 12 é uma vitória que já é real, que todos nós já podemos desfrutar, mas os nossos olhos ainda não contemplaram essa vitória. Nós somos muito parecidos, comigo e com meus dois outros colegas assistindo o jogo, escutando todo mundo celebrar e sabendo que o gol tinha saído, mas ainda não estávamos vendo o gol. E é dentro desse cenário que eu convido cada um de vocês a lerem comigo o texto que se encontra na palavra do nosso Senhor, Apocalipse, capítulo 12. Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu,
Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias, ou 3 anos e meio. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então, ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar. Porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Ela, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher, mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então o dragão se colocou em pé na praia, junto ao mar. Amado Deus, que a Tua palavra fale aos nossos corações e nos lance luz a respeito das verdades eternas que vêm do Senhor. Meus irmãos, o texto de Apocalipse capítulo 12, ele está fazendo um espelho com Apocalipse capítulo 20. E Apocalipse capítulo 20 está fazendo um espelho com Apocalipse capítulo 12, uma parte do 16 e uma parte do 19. Por que eu cito isso? Porque quando vocês forem ler Apocalipse 20, quando nós chegarmos lá, João vai estar recontando esse mesmo evento numa outra perspectiva. E assim, a 6ª taça e o capítulo 19, uma parte do capítulo 20, sendo refletidos aqui no capítulo 12. Não são eventos diferentes, são um único evento a partir de óticas diferentes. Dito isso, o texto do capítulo 12, e agora nós caminharemos com mais clareza no restante do livro de Apocalipse, ele vai tratar sobre 3 personagens: o dragão, a mulher e a criança. O dragão, fica muito claro que é Satanás. E aqui ele faz uma referência muito interessante. Não sei se vocês são familiarizados com o texto do livro de Jó, mas Jó, ele vai dizer que existia um Leviatã. É exatamente isso que João está falando. O dragão, que é o Leviatã, que é a antiga serpente do Gênesis 3. Essa serpente do Gênesis 3, que é o Leviatã e o dragão, ele é Satanás, o enganador, ou aquele que conta mentiras. Então João, ele está descrevendo para nós essa ação diabólica que acontece desde o início da Bíblia até os dias dele.
Um segundo detalhe que para nós está um pouco claro, mas não está descrito com todas as palavras. A criança é o próprio Senhor Jesus Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Principalmente quando ele nasce e é atribuído a ele a expressão de que ele tem um cetro de ferro para governar as nações. A criança que nasce é a pessoa de Jesus. E quem que é a mulher? Não é Maria. A mulher é uma simbologia do povo de Deus. A mulher é uma simbologia a respeito do povo de Deus. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Ora, no Antigo Testamento, o tempo inteiro Deus vai tratar o povo dele como uma mulher. Principalmente quando o povo dele está pecando constantemente, ele trata ela como uma mulher adúltera. Se nós formos para o texto de José, e abre um parêntese, o texto de Apocalipse ele faz muitas referências, ou hiperlinks. Ela se conecta constantemente com o Antigo Testamento. Então é importante que a gente tenha um pouco da compreensão da teologia do Antigo Testamento, para entendermos com mais clareza. Mas eu vou explicando conforme formos indo. O texto de Gênesis, capítulo 39, 38 a 39, fala que José, um dos filhos de Jacó, Israel, ele tem 2 sonhos. E muito humildemente ele vê nos 2 sonhos os irmãos dele servindo ele. Mas o segundo sonho, ele vê exatamente essa descrição da mulher. Uma mulher com uma lua sobre a sua cabeça. E esses detalhes que representam o povo de Deus. E aqui o que João está fazendo no capítulo 12 é falar que essa mulher é o povo de Deus que é perseguido pela serpente, por Satanás, desde os inícios das Escrituras. E a partir disso, ele começa então a deixar mais claro para nós que o grande problema da história, do mundo, é que existe uma batalha da qual nós não estamos vendo. E essa batalha é entre a criança, Jesus Cristo, Satanás e o povo de Deus. E essa batalha nós já somos vitoriosos. É isso que o texto para nós fala do capítulo 12. Já vencemos. A batalha já acabou. Ela não existe mais. Porém, igual nós assistimos um jogo com atraso, assim é também conosco a experiência da vitória que já existe sobre Satanás. A gente ainda está escutando os rumores enquanto os nossos olhos não enxergam 100%. Diante disso, eu quero refletir com vocês a respeito de um outro olhar para a história. O texto nos convida, então, a olharmos com outros olhos para a nossa história. Digo, vocês lembram no último sermão, nos 2 últimos, que eu falei sobre os 7 selos, alguns últimos sermãos, onde eu falei a respeito dos 7 selos e das 7 trombetas. E quando eu mencionei, sempre entre o 5º e o 6º selo e trombeta, o povo de Deus passa a ser perseguido. E passa a sofrer no período que nós chamamos de tribulação. E a gente não tem uma resposta do porquê que o povo de Deus passa a sofrer. Nós não temos uma clareza ali sendo revelado do porquê que o povo de Deus é perseguido, morto, ofendido, ultrajado. Nós não temos uma explicação. E ela surge aqui, no capítulo 12. Nós sofremos, somos perseguidos e seremos perseguidos, ultrajados, humilhados e todos os adjetivos que nós podemos colocar, porque existe uma batalha da qual nós participamos. E é para esse outro olhar que eu quero guiá-los. O capítulo 12 ele vai tratar sobre 3 batalhas que acontecem e já terminaram. A primeira batalha é uma batalha chamada Batalha da Promessa. A segunda batalha é uma batalha que é feita no céu. E a terceira batalha é a batalha que acontece na terra.
Leio com vocês, rapidamente, a primeira. Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol com a lua sob os pés, e a coroa de 12 estrelas na cabeça. E ela ali estava gritando sobre dores de parto. Outro sinal foi visto no céu, versículo 3. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas. Com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus haveria preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Aqui, a primeira batalha que nos é descrita é a batalha da promessa. Que batalha da promessa é essa, pastor? O texto da confissão que nós lemos? Gênesis capítulo 3, principalmente o versículo 15, que entre a descendência da mulher e a descendência da serpente haveria inimizade, onde uma guerrearia contra a outra no decorrer da história. E aqui que João está declarando, está mostrando para nós, é de uma forma muito elucidada, como ela acontece até a ascensão de Jesus no céu. Porque quando essa mulher, que ela está diante do dragão, que está tentando devorá-la, ela tem a luz, a criança nasce, essa criança é arrebatada aos céus. E essa mulher é levada para um deserto para ser cuidada, durante 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio não são literais. Eles são simbólicos. É o grande período até Jesus retornar. É o período onde existe a igreja do Senhor Jesus Cristo. Dentro desse cenário, tem algumas informações interessantes. Ele vai falar que essa mulher, ela está grávida. E essa mulher é o povo de Deus. O texto de Isaías, o profeta Isaías, ele vai dizer que o povo de Deus, em gemidos, em dores, eles passam, simbolicamente falando, a gestar o Messias. Essa mulher, em dores de parto, enquanto ela é perseguida, ela está gestando o Salvador do próprio povo, porque o Messias vem da mulher. Dentro desse cenário, o que acontece de forma muito simbólica, que marca a interpretação aqui? O dragão, ele para de frente dela, tentando abocanhar as crianças, a criança que nascerá, na verdade. Que texto da Bíblia narra a morte de crianças? Êxodo, onde o faraó manda assassinar todas as crianças abaixo de 2 anos, meninos. E de igual forma, o texto de Herodes, no Novo Testamento, quando ele manda assassinar todas as crianças abaixo de 2 anos. Quer ver um detalhe muito simbólico e interessante? Isaías 51 vai chamar o faraó de Leviatã, de diabo. O profeta Isaías, capítulo 51, versículo 10, ele vai falar que faraó, ao assassinar as crianças, ele era o próprio diabo, o Leviatã, o dragão. Dentro desse cenário, novamente o dragão tenta assassinar o Senhor Jesus. Só que agora no próprio nascimento dele, quando ele usa Herodes para destruir todas as crianças. E o dragão é frustrado de acordo com o texto. E essa criança nasce, essa criança ascende aos céus. E ali é demonstrado que esse dragão, ele foi derrotado pela primeira vez. Por quê? Se vocês lerem comigo o versículo 11 desse mesmo capítulo, vai dizer que eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho. A primeira derrota que você tem de Satanás aqui no texto é na vinda de Jesus, é na batalha da promessa. Quando Jesus ele vai até aquela cruz e ele é crucificado, o texto de Gênesis 3 fala que a serpente morderia o calcanhar dele, mas ele pisaria a cabeça dela.
Aquilo que está acontecendo é demonstrando a derrota de Jesus a respeito de Satanás. Quando Jesus é morto naquela cruz, mas ressuscita, ele destrói, ele derrota Satanás e traz a vitória para todo o povo dele naquele momento. Então o que acontece? O texto fala que ele é arrebatado aos céus e Deus conduz a mulher, o povo dele, para ser protegida no período do deserto. Durante 3 anos e meio. E aí João corta. E ele fala agora desse mesmo evento, a partir da segunda batalha que acontece nele, que é a batalha que rola nos céus. Versículo 7 vai dizer o seguinte: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançada na terra com seus anjos. Olha que interessante. O texto corta e passa a falar agora da perspectiva do céu. O que está acontecendo? Leio para vocês 2 textos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde vão trazer uma maior clareza. Um está no Evangelho de João, capítulo 12, e o outro está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Do Evangelho de Lucas, capítulo 10, Jesus fala: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. O texto do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 23 até o 33, ali no meio, Jesus ele vai dizer o seguinte: agora é o julgamento deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O que está acontecendo? Quando a gente pega do versículo 7 ao versículo 9, vai uma batalha para o céu. Aquilo que está acontecendo é que Jesus está falando que naquele exato momento, quando o evangelho estava começando a ser pregado, quando a obra de Cristo estava para ser consumada naquela cruz, Satanás ali ele estava sendo derrotado. E quando Satanás ele é derrotado na cruz de Cristo, o texto corta para o exato momento lá no céu e fala que Miguel e seus anjos, obedecendo aquilo que Jesus fez na cruz, agora eles expulsam Satanás do céu e lançam ele no abismo. Por que expulsar, pastor? Por que lançar ele no abismo? Se você conhece o texto de Jó, capítulo 1 e 2, e o texto de Zacarias, capítulo 3, é mencionado que Satanás, ele entrava onde Deus estava para agir como o acusador. Ele estava diante de Deus, acusando o povo de Deus, falando a respeito dos pecados do povo de Deus, falando a respeito de como o povo de Deus era falho. Ele estava o tempo inteiro acusando as pessoas, e essa é a linguagem que ele usa aqui: foi expulso o acusador. Quando o texto corta e nos lança para o céu, ele está falando que quando Jesus ressuscitou, Satanás perdeu toda a autoridade que ele tinha de acusar o povo santo de Deus. Então Satanás ele é expulso do céu junto com os seus anjos. Ele é retirado de lá junto com os seus anjos, porque Jesus Cristo, com o seu sangue, ele não deixa que nenhum dos seus seja acusado por Satanás. E por isso Satanás não pode nos acusar diante do Senhor. Mas um outro detalhe que o texto vai nos narrar é: você lembra como que era a quinta trombeta? Capítulo 9, perdão. Veja o que diz a palavra do Senhor quando ele menciona a quinta trombeta. O quinto anjo trocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave para o poço do abismo. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça como de uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram como fumaça.
aquilo que aconteceu quando Jesus venceu na cruz, Satanás foi expulso do céu e lançado no abismo. Se você for para o Apocalipse capítulo 20, que eu mencionei no início, vai falar que Satanás está preso no abismo durante um período de 1000 anos. O chamado milênio. E eu já compartilhei um pouco com vocês que o milênio, nós já vivemos ele. Porque o milênio é uma imagem simbólica do governo de Cristo. E Cristo já está no trono governando toda a história. Então, durante todo esse período da qual nós vivemos, Satanás está preso. E a pergunta de você é: pastor, como que ele faz mal então ao mundo? Como que as coisas acontecem? Porque o capítulo, a trombeta, a quinta trombeta, fala que o abismo foi aberto. Sim. Mas o que que sai? Os gafanhotos. E como eu falei para vocês no sermão, quando eu falei sobre as trombetas, os gafanhotos são espíritos malignos. Mas não sai Satanás, porque Satanás está acorrentado. Mesmo o poço estando aberto, Satanás não está livre, ele está acorrentado. Mas acorrentado não significa impedido de agir, mas limitado. Da mesma forma que se vocês me acorrentarem aqui, eu vou conseguir andar, eu vou conseguir me mexer, mas eu não vou conseguir ter total poder e autoridade para fazer as coisas. Os gafanhotos que são lançados são as influências de Satanás para o mundo. E essas influências de Satanás faz com que as pessoas persigam os cristãos, matem os cristãos, se voltem contra os cristãos. O texto, quando nos menciona aqui, a batalha do céu, fala que Satanás foi um perdedor também. E agora ele não pode acusar o povo de Deus. Mas isso deixa ele furioso. E ainda que limitado na sua ação, ele age com muita fúria. E aí o texto corta de novo. E eu leio com vocês a situação nossa, aqui na terra, dentro da terceira batalha. Versículo 12 em diante. Portanto, observem aqui, o texto tem um trocadilho. Portanto, alegre-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Eu paro aqui, rapidinho. Se você é um leitor atento do livro de Apocalipse, toda vez que ele menciona terra e mar, ele está falando dos habitantes que seguem a Satanás. Ele não está falando do povo de Deus. Ele está falando daqueles que seguem a mentalidade de Satanás. E quando ele vai falar a respeito do povo de Deus, ele menciona como habitantes do céu. Leio de novo. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Por quê? Porque o acusador foi expulso. Porém, sobre a terra e o mar virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria. O que o texto ele vai nos dizer aqui? O paralelo exato da quinta e da sexta trombeta que eu falei com vocês. Que quando Deus toca a quinta e a sexta trombeta, é nada mais, nada menos do que espíritos malignos voltando-se contra os seus próprios adoradores. As pessoas que adoram espíritos malignos, falsos deuses, ídolos, agora têm os seus ídolos voltando-se contra si e destruindo a eles próprios. E aquilo que o texto fala é que quando Satanás ele é jogado na terra e ele vê que ele tem pouco tempo, a primeira reação dele é se voltar contra aqueles que o adoram. É fazer os seus gafanhotos atacar todas essas pessoas que ele odeia. Se voltar contra aqueles que o adoram. Continua a leitura. Versículo 13. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Ela, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo.
Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seu filho, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então o dragão se colocou em pé na praia junto ao mar. E aqui o texto ele corta e nos lança para a última batalha, que é a batalha que acontece na terra. O dragão foi derrotado na cruz. O dragão foi derrotado no céu. Agora ele é lançado sobre a terra nesse período chamado milênio. Nesse período chamado milênio, ele está limitado em suas ações, mas não impedido. Então ele utiliza dos seus anjos para atormentar as pessoas e se voltar contra elas. E quando ele faz isso, o que automaticamente acontece? Essas pessoas a quem ele atormenta e a quem ele utiliza, elas se voltam contra o povo de Deus. Elas se voltam contra o povo de Deus porque elas são, no fundo, influenciadas por uma ação diabólica de Satanás. E por isso elas fazem o que fazem. O texto demonstra que quando ele é julgado, Deus ele protege a mulher, o povo dele, levando ela para um lugar onde ela será sustentada em todo esse período chamado milênio. Em outras palavras, 3 anos e meio, 1260 dias, um tempo, meio tempo e outro tempo. Tudo está se referindo a esse período chamado milênio. E nesse período da qual está sendo referido, Satanás, sabendo que lhe resta pouco tempo, ele tenta agir da maior forma para tentar destruir e enganar as pessoas o mais rápido possível. E qual que é a maneira que ele faz isso? Já que ele não consegue destruir a mulher diretamente, ele se para diante de um lago, diante da terra, e daqui 2 semanas a gente continua esse texto. Mas já que ele não consegue, adiantando para vocês, mas já que ele não consegue atacar diretamente, o que ele faz? Levanta a primeira besta, levanta a segunda besta. E a partir dessas 2 bestas, ele começa a construir uma mentalidade, uma maneira de pensar, o 666, aonde ele busca enganar todas as pessoas, não apenas fisicamente, mas a partir de tudo aquilo que está ao nosso redor. A partir de todas as coisas que fazem tirar os nossos olhos de Deus e voltar os nossos olhares para aquelas coisas que são passageiras. Isso eu vou refletir com vocês mais aprofundadamente daqui 2 semanas. A grande questão é que nessa terceira batalha, que Satanás vai traçando contra o povo dele, contra o povo de Deus, perdão, ela acontece de 2 formas. Primeiro, ele aflige os seguidores dele. Afligindo os seguidores deles perseguem a igreja. Os filhos da mulher perseguem a igreja. A segunda maneira é que depois, com ele fazendo emergir a primeira e a segunda besta, ele fazem com que elas conduzam o pensamento do mundo para também perseguir a igreja e destruí-la. A grande questão é que o texto nos fala que Satanás, ele já foi derrotado. Ele tenta agir com isso porque ele resta pouco tempo. Mas ele já foi derrotado. E ele já foi derrotado porque vocês podem ler comigo o versículo 10 e o versículo 11 das Sagradas Escrituras. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus
e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Eles, aqueles que são os nossos irmãos e irmãs, aqueles que pertencem a Cristo, eles derrotaram Satanás pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Aquilo que João quer nos dar resposta é que nós já vencemos. Nós já vencemos. Só que a nossa televisão, ela está atrasada. Toda a tentativa, ataque que Satanás faz é algo que já foi derrotado. Ele já perdeu a batalha. E nós sabemos disso. Nós já sabemos do resultado final. Porém, nós ainda não vemos com totalidade. Nós ainda não vemos cada detalhe. Porém, nós temos essa certeza por causa do sangue de Jesus. Essa certeza de que esse mundo, da maneira como ele está, já passou. Jesus já está restaurando todas as coisas. O que resta é os nossos olhos verem isso definitivamente. Mas essa verdade que em Cristo tudo está sendo feito novo, já é real. Já é uma certeza. Porque nós vencemos no sangue do Cordeiro. E é exatamente isso que Jesus ele fala aos seus discípulos na última ceia com eles. Ao dizer sobre tudo o que havia de acontecer com ele, dele ser levado para a cruz, morto, crucificado, ele também diz que ele ressuscitaria e que lá naquela cruz toda a história seria revertida, porque lá na cruz, enquanto o sangue do nosso Senhor fosse derramado, cada gota escorrida por aquela cruz e caída no chão, enquanto ele agonizava diante de um sol escaldante sobre ele, naquela cruz, Jesus ele havia mencionado que nela haveria restauração de todas as coisas. Naquela cruz, o sistema desse mundo, Satanás, seus anjos caídos e toda ação diabólica e maligna foi destruída. Não por causa de nossos méritos, mas tão somente pelo sacrifício misericordioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás não tem nenhum poder sobre nossas vidas, tão somente por causa de Jesus. Nós podemos vislumbrar um novo céu e uma nova terra, tão somente por causa de Jesus. Nós podemos ver e saber que já somos mais que vencedores e podemos esperançar, vislumbrar a eternidade agora por causa do sangue de Jesus. Porque horas antes do Senhor Jesus ser traído e levado para a crucificação, a Bíblia fala que ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo. Este é o meu corpo que eu entrego por vocês. E este cálice é o meu sangue, o cálice da nova aliança que é derramado sobre cada um de vocês. E Jesus, conversando com os seus discípulos, ele diz: eu irei para a cruz e o meu corpo será partido por amor a vocês. Satanás morderá o meu calcanhar, me ferirá, mas eu triunfarei sobre ele, porque ele é um derrotado desde o início. De igual forma, Cristo, tendo pegado o cálice, ele disse: e esse cálice é o cálice da nova aliança, é o meu sangue. Enquanto ele for derramado,
ele simbolizará que vocês são meus. Ele demonstrará que vocês já venceram o maligno pelo meu sangue, e que ainda que vocês enfrentem dias difíceis, vocês pertencem a mim, porque eu lhes comprei com um sangue precioso. E Jesus, ao fazer isso, ele ensina aos seus discípulos que era necessário cruz para que houvesse recomeço. E na cruz de Cristo nós temos vitória. E aquilo que eu quero convidá-los a celebrar nessa noite não é o Jesus morto, mas é o Jesus ressuscitado. Não é o Jesus sem sangue, mas é o Jesus ensanguentado. Porque quando ele vai sentar no trono do universo, a Bíblia fala que ele era um cordeiro que parecia ter sido imolado, parecia ter sido morto. Um cordeiro que tinha as marcas da morte, da mutilação. E essas marcas ele tem por amor a nós, para que a gente tenha certeza de que ele nos comprou com um alto preço, que é o sangue dele naquela cruz. E eu convido a todos vocês, que são discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo, vocês que não amam a própria vida, mas a entregaram por amor a Cristo, a participarem da mesa do nosso Senhor. Essa mesa da vitória, essa mesa da certeza de que Deus reina e Ele é soberano. Eu gostaria de convidar o Jonatas, o Alexandre e o Edson para estarem aqui comigo, auxiliando a partilhar dos elementos. Na medida que eles forem passando, por favor, fiquem de pé vocês que vão participar da ceia do nosso Senhor. Não é uma ceia da Igreja Presbiteriana do Brasil, nem da IPMíria, mas é uma ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa ceia é para todos aqueles que já venceram no nosso Senhor. Na medida que eles forem passando, peguem o cálice e juntos nós desfrutaremos da ceia do nosso Senhor conjuntamente. O apóstolo Paulo, quando ele vai mencionar na sua carta aos Coríntios, para sempre que fizermos o momento da ceia, não fazermos de forma errada, ele está mencionando, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ele está mencionando para nós discernirmos o corpo e o sangue. Se nós não fizermos isso, nós estamos em pecado. Discernir o corpo e o sangue é discernir a obra da cruz de Cristo. Nós só podemos participar da ceia do Senhor se entendemos que isso é um ato de graça e de misericórdia de Deus para conosco. Só podemos participar da mesa do nosso Senhor se nós entendemos que foi por causa do sangue de Cristo que nós vencemos o maligno. E é diante disso que eu convido vocês a terem um momento de oração. E em seguida eu orarei por nós e juntos participaremos da ceia do nosso Senhor. Oremos.
Senhor meu Deus, nós entendemos que ao participarmos da mesa, é uma mesa de graça e misericórdia. Nós só podemos fazer isso no sangue do Senhor, do seu Filho Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz. Ao comermos desse pão e deste cálice, tomarmos deste cálice, nós estamos nos apropriando da morte de Cristo que nos trouxe vitória. Que essa certeza, Pai, invada o nosso coração, pois nada do que fazemos é mérito nosso, mas tão somente graça e misericórdia do Senhor. Que o corpo e o sangue do Senhor venha nos nutrir espiritualmente, para gradativamente vencermos Satanás por meio do seu sangue e do nosso testemunho fiel. Obrigado, Pai, porque na cruz o Senhor perdoou os nossos pecados e na cruz o Senhor nos deu a vitória contra os inimigos de nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. Tendo o nosso Senhor Jesus Cristo tomado do pão, ele disse: comam todos, pois este é o meu corpo. Semelhante modo, depois de terem comido do pão, ele disse: este é o cálice da nova aliança, derramado em favor de vocês. Bebam todos. Senhor, obrigado por podermos participar da sua santa mesa. Que a sua presença real e espiritual aqui entre nós venha nos nutrir espiritualmente para perseverarmos nessa batalha que já foi vencida. Em nome de Jesus. Amém. E meus irmãos, como que nós então podemos responder ao nosso Senhor mediante a tal verdade? Diante desse texto, nós podemos responder a Deus da seguinte forma: confiando na soberania de Deus e do seu governo. Muitas coisas eu tenho certeza que aflige o seu coração. Muitas coisas eu tenho certeza que te desestabiliza. Mas saiba e creia verdadeiramente que existe um Deus soberano, do qual não existe nada que passe despercebido sobre ele, por ele, e do qual ele não esteja no controle. Deus, ele demonstra a sua soberania ao nos revelar que ele está no governo da história e ele já destruiu Satanás. Ele já derrotou ele. Deus nos revela pela sua palavra que é ele o soberano que está restaurando todas as coisas. Diante desse cenário, não tenha medo, porque o Senhor, o teu Deus, ele te conhece. O Senhor, o teu Deus, tem as suas vidas na palma das mãos deles. O Senhor, o teu Deus, está te protegendo. Não tenha medo. Confie que Deus, o seu Senhor, ele é soberano e ele está conduzindo toda a história para um fim glorioso. Dores existirão, angústias existirão, medo também virá sobre nós, mas devemos ter a certeza em nossos corações a quem nós estamos seguindo. Essa foi a verdade que fez os nossos irmãos e irmãs se entregarem no primeiro século, fez os nossos irmãos e irmãs perseverarem até os dias de hoje, e é essa verdade que deve conduzir toda a nossa ação, cientes de que existe um Deus soberano
que governa tudo e todos. E neste Deus soberano nós podemos confiar. Ainda que você não entenda o seu momento da vida, aquilo que está acontecendo, você conhece o Deus que se revelou a você. Você conhece esse Deus misericordioso e poderoso. Confia nele, pois ele tem cuidado de vocês. Uma segunda aplicação diante de tal realidade: Deus te preservará até o fim. Então não tenha medo. Deus, ele te preservará até o fim. Não tenha medo. Aquilo que a palavra do nosso Senhor fala, que ele selou aqueles que pertencem a ele. O 5º selo de Apocalipse fala isso, que Deus selou os seus. E de nenhuma maneira Deus perderá. Não tenha medo com o amanhã. Não tenha medo com o futuro. Se o Senhor Jesus é o Senhor teu Deus, ele te preservará. Ele te sustentará todos os dias. Ainda que venham momentos difíceis, ainda que venham dias doloridos, ainda que você ache que possa talvez cair da fé, abandonar a fé, saiba que o Senhor teu Deus te preservará. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo daquilo que as Escrituras nos dizem. Tenha confiança, porque as tuas mãos, a tua vida está nas mãos do nosso Deus. E Ele é fiel para terminar a obra que começou. Ele te sustentará. Confie no Senhor teu Deus. E por último, a batalha já acabou, meus irmãos. Não tenha medo. Nós já vencemos o maligno por causa de Cristo Jesus. Não tenham medo. Satanás não está governando nada. Satanás não tem autoridade nenhuma. Satanás não tem poder algum. Por isso, não tenham medo. Deus já venceu. E essa é a verdade máxima que nós podemos ter para nós. Porque Deus já venceu. A batalha já acabou. A batalha já acabou. Nós não precisamos nos preocupar. E aqui eu entro um pouco mais. Não se preocupe com as eleições do ano que vem. Não se preocupe quem vai estar governando o Brasil a partir do ano que vem. Não se preocupe com quem vai governar os Estados Unidos, com quem vai governar na Europa e em todos os países, no Oriente Médio. Porque nós sabemos que o problema não é o governante. O problema é mais embaixo. O problema é espiritual. E Jesus já venceu. A batalha já foi derrotada. Não ache que se o seu político vencer ou perder no ano que vem, vai fazer a restauração do Brasil. O que vai restaurar o Brasil é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E tão somente Ele. Porque Satanás, embora impedido, ele ainda tenta nos enganar. Veremos isso daqui 2 semanas. A nossa única esperança, como diz o Catecismo de Heidelberg, nessa vida e na morte, é que nós pertencemos de corpo e alma ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A nossa única esperança é que Cristo já nos comprou e já venceu toda a batalha. Diante disso, não tenha medo, porque a batalha já acabou. O seu Senhor é vitorioso e nisso você pode descansar. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado
porque é confortante aos nossos corações saber que o Senhor já venceu toda a batalha, ter a certeza de que o Senhor está no controle da história e que o Senhor nos guardará, de nenhuma maneira o Senhor nos perderá. Que confortante é isso aos nossos corações. Que consolo, meu Pai, em sabermos que pertencemos tão somente ao Senhor, e o Senhor já venceu aquele que introduziu o pecado no mundo, Satanás, aquele que vem enganando as pessoas, aquele que destruiu a tua boa criação. Que alegria e contentamento há em saber que o Senhor já o destruiu, e nós só estamos vivenciando esses últimos minutos, meu Pai, até que tudo seja restaurado. Confortante demais saber que o Senhor nos preservará, e confortante demais saber que o Senhor é soberano sobre tudo e todos, e nós podemos descansar. Que essa verdade penetre os nossos corações e nos conduza a olharmos a história com outros olhos, desde agora e para todo sempre, meu Pai. Amém. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre cada um de vocês, que o amor de Deus, o nosso Pai, preencha o coração de vocês, confortando-os, e que o Espírito Santo lhes conduza na convicção de que a batalha já acabou, e o vitorioso é o Senhor nosso Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos,